E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje nós vamos falar sobre um dos melhores animes, talvez, de 2011, que é Steins Gate, que é um anime que eu achei bom pra caramba, super empolgante, super viciante, que eu terminei ele em 2 dias, né? Porque são 24 episódios, na verdade são 25, tendo em vista que o 25º episódio é um OVA. Então, dá pra você maratonar em um dia, quem sabe, né? Se você não tiver muita coisa pra fazer. Eu finalizei em 2 e tô aqui pra trazer a review do que eu achei de Steins Gate. Eu devo iniciar dizendo que Steins Gate é um anime que não tem ação no sentido de, por exemplo, um shounen, né? De você ter várias coisas acontecendo. Então é uma coisa bem mais parada, é uma coisa bem mais monótona, vamos dizer assim. Então talvez não seja o teu gênero, né? E ainda mais ele é um anime um tanto quanto complexo. Então talvez tu não possa curtir muito a ideia ou achar um tanto chato. Mas eu acho que vale muito a pena tu dar uma chance pra Steins Gate caso tu não conheça. Por quê? Steins Gate é um anime que vai abordar a viagem no tempo. Isso é um tema muito interessante, eu gosto pra caramba, inclusive. Então essa ideia de você entender os saltos temporais, as linhas temporais, de você criar universos alternativos e tudo mais, tudo isso é abordado na animação. Pode ser que seja um tanto complicado de você entender tudo o que tá acontecendo, ou chato, como eu comentei. Mas ainda assim, vale a pena. Então caso tu já seja uma pessoa meio que adepta a assistir esse tipo de narrativa, onde tem viagem no tempo, não vai ser tão complicado, não vai ser tão chato e você vai gostar. E principalmente você também que nunca assistiu Steins Gate, nunca viu nada relacionado à viagem no tempo, dê uma chance porque com certeza vale muito a pena. E Steins Gate é um anime que muita gente comentava, principalmente no meu ciclo de amizade, falava Steins Gate é um anime incrível, Steins Gate Zero também, e aí, maravilhoso, esse eu ainda não vi, mas as pessoas comentavam dizendo que tenho que assistir Steins Gate, porque Steins Gate é um anime incrível. O anime ele é baseado em uma visual novel, que é aquela espécie de joguinho, né, alguma coisa assim do gênero, isso eu não entendo muito bem, me perdoem até se eu estiver errado, quiser me corrigir nos comentários. E eu achei interessante o desenvolvimento dos personagens, como eles são bem trabalhados, a relação que tem entre eles, que existe, né, entre eles, e inclusive eu escrevi um texto sobre Steins Gate para o Anime United, quem quiser conferir eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E uma pessoa comentou nesse texto dizendo que o desenvolvimento dos personagens na visual novel é ainda mais aprofundado. Então deve ser uma coisa incrível, né? Eu não sou muito adepto, não conheço muito esse universo das visual novels, mas a adaptação é muito boa, eu achei incrível, diga-se de passagem, e a gente tem algumas características ali de Steins Gate, da animação, que é, por exemplo, a paleta de cores, que ela pode ser um tanto quanto lúgubre. Você achar ali que tá muito cinzenta, meio morta, e tem aquela sensação de alguma coisa ruim, sabe? Aquele tipo de cores que não trazem uma sensação muito agradável. Então, isso faz parte da narrativa, pelo menos essa foi a percepção que eu tive com Steins Gate, porque faz parte de toda a atmosfera da animação, tudo que acontece, tudo que tá envolto ali, então isso faz parte. Então, talvez, se tu não goste tanto assim de umas coisas mais mortas, vamos dizer assim, de umas cores não tão vibrantes, Steins Gate talvez percam alguns pontos contigo por causa disso. Mas beleza, do que se trata Steins Gate, o que nós vamos acompanhar neste anime? Nós acompanhamos a vida de um cara chamado Rintaro Okabe, que ele é um cientista louco, ele se denomina assim, um grande cientista louco, e ele usa o pseudônimo de Houin Kiyoma, né? Então isso é muito interessante porque o personagem, o protagonista, ele é um personagem empolgante. Ele é aquele tipo de personagem que ele te faz ficar preso ali nele, porque você quer saber o que ele vai fazer, qual é o próximo passo, o que ele tá pensando, por que ele tá fazendo isso. Então é muito interessante a gente ver o Okabe, porque ele é um personagem com várias nuances. No sentido de, às vezes ele é um personagem muito egoísta, no sentido de querer fazer as coisas do jeito dele, em outros momentos ele é arrogante, em outros ele é muito companheiro, né, ele quer ajudar os amigos e tudo mais, em outros ele é um pouco assustador, às vezes um pouco cômico, então ele tem ele alterna entre vários sentimentos, entre várias sensações ali, isso é muito legal, porque a gente acompanha as personalidades do personagem, não é que seja múltiplas personalidades, tá, ele não é um personagem com várias máscaras, vamos dizer assim, mas é que
quem ele realmente é. Esse é o personagem, esse é o Okabe, e é muito interessante a gente acompanhar cada uma dessas personalidades dele. Lembrando, personalidade que eu falo aqui é no sentido dele mostrar quem ele é, as coisas que ele tá sentindo e tudo mais, e isso é bastante legal. E um ponto legal também do Okabe é a questão de, por exemplo, quando você começa os primeiros episódios. Quando você vê que ele pega o celular, do nada, tá no bolso, ele pegou o celular. Me descobriram aqui, acho que a organização descobriu o que eu estou fazendo, eu preciso fazer alguma coisa contra isso. E é isso, e não tem nada, ele não tá falando com ninguém, não tem nenhuma organização. Ou será que tem? Nesses primeiros episódios, a gente fica ali questionando, será que o Okabe é maluco? Porque assim, ele já se intitula um cientista louco, ou Inkiyoma, sabe? Ele já tem umas tendências meio ali excêntricas, vamos dizer assim, diga-se de passagem, né? Mas não tem como saber se ele é louco ou se não é. Inclusive, depois, né, tu vai assistindo outros episódios, vai passando até chegar ao final da animação, você acaba descobrindo um pouco ali, e eu tenho uma percepção, eu tenho uma visão formada acerca disso, mas eu não vou comentar aqui, eu vou dar o benefício da dúvida para vocês, caso ainda não tenham assistido a Steins Gate, para você assistir e você entender, né, por que ele faz isso. E claro que nós temos o ponto mais importante, o ápice de Steins Gate, que é a viagem no tempo, como tudo começou e o que acontece nesse meio tempo aí. O Okabe, ou Hou Inkiyoma, né, ele trabalha numa espécie de laboratório, que é meio que um quarto alugado de uma loja de concertos de televisão no quarto de cima, enfim, e ele faz isso junto com um hacker, que é o amigo dele, e também tem uma outra garotinha lá que faz parte, que não serve pra merda nenhuma na história, ela em um determinado momento ali, ela só serve pra causar problema, enfim, e causa muitos problemas, e é só isso, essa é a única função dela ali no laboratório, e cada um tem uma designação que é tipo, você é o cientista 001, ou 002, 003, enfim, tem esses personagens aí, e eles fazem parte desse laboratório do Okabe, e eles estão trabalhando em um micro-ondas, que eles dão o nome de micro-ondas fone nome temporário, alguma coisa assim do gênero. Eles estão testando, estão fazendo vários testes nesse micro-ondas para saber o que eles estão fazendo. A ideia ali é que eles estão fazendo uma parada, mas não sabem o que está acontecendo. Então eles basicamente pegam uma banana, colocam dentro do micro-ondas, e em um determinado momento, depois de vários testes, eles fazem com que o micro-ondas gire, e um ponto, né, que o micro-ondas ele gira ao contrário, e aí essa banana some, e ela volta pro cacho de onde eles tiraram inicialmente, só que ela volta num formato de gosma verde, uma parada assim meio bizarra, e aí eles descobrem que fizeram, né, que construíram uma máquina do tempo. E é a partir disso que a história começa a se desenvolver, então, principalmente o primeiro episódio que nós temos da animação é quando o Okabe, ele manda uma mensagem e ele volta, eu acho que 5 dias, enfim, ele volta alguns dias no passado, e o que está acontecendo? O anime não se incumbe de explicar absolutamente nada pra gente, então, obviamente, o início ele é confuso, e calma, é assim mesmo, é pra ser desse jeito, e a gente vai entendendo melhor, né, o que tá acontecendo nos próximos episódios com algumas explicações. E aí existe toda uma problemática com uma espécie de organização que também inventou uma máquina do tempo, só que isso aconteceu por causa do Okabe. Só que foi em tempos diferentes. Então é aí que a gente começa a trabalhar essa questão de viagens temporais, de universos alternativos, e é quando a gente descobre que existem conspirações, existem pessoas que não querem que outras descubram que existe uma máquina do tempo, e existe todo um sigilo, toda uma manipulação na mídia para as coisas que acontecem, para as coisas que deveriam ir, mas não vão, o que acaba indo. Então tudo isso é uma coisa muito conspiratória e ao mesmo tempo tendenciosa, e a gente vai acompanhando todas essas nuances na animação. Em um determinado momento, várias pessoas acabam descobrindo sobre a máquina do tempo sem querer. Isso é um ponto interessante porque o Okabe ele fala muito sobre as coisas que estão acontecendo que envolvem o laboratório e experimentos científicos lá no laboratório, e ele esquece que as pessoas que estão do lado de fora, que estão na rua, conseguem ouvir o que eles estão falando. Então uma das personagens que é bastante importante para a série, quiçá é a responsável
por salvar tudo, quem sabe, depois do Okabe, né? Ela escuta, então ela é a primeira que acaba descobrindo sobre a máquina do tempo, e a segunda, numa conversa ali paralela e tudo mais, ele acaba falando, consegui consertar a máquina do tempo. Aí o quê? Máquina do tempo? Como assim? Então as pessoas acabam descobrindo sobre essa invenção sem querer e acham que podem fazer alguma coisa, então começam a pensar, eu poderia fazer tal coisa para mudar alguma coisa do meu passado? E a forma como elas fazem essas mudanças, como mudam o passado para alterar o futuro, é através de e-mails. E esse é um ponto interessante porque a gente tem uma alusão do filme De Volta para o Futuro de 1985 de Robert Zemeckis. Porque eles estão tentando decidir um nome para o experimento, né, de viagem no tempo, sem que seja muito óbvio, que seja curto e que eles entendam entre si o que eles estão falando. E é aí que vem a junção do DeLorean, que é aquele carro que os personagens utilizam para viajar no tempo, e e-mail. Então se torna D-mail. E são a partir dos D-mails que as pessoas enviam mensagens para os seus eus do passado e assim alteram o futuro. E é aí que começa a problemática de Steins Gate, né? Porque a primeira parte a gente vê várias pessoas enviando e-mails para o passado, para eles mesmos, né? Querendo que algumas coisas sejam modificadas. Só que, quando você altera uma coisa no passado, você pode fazer com que coisas no futuro nem cheguem a existir. E essa é a problemática, porque algumas pessoas nascem de formas diferentes do que elas eram em um universo específico, e certas coisas chegam a nem existir. Então a gente tem uma linha alternativa sendo criada a partir dos D-mails. E quando a gente chega na segunda parte de Steins Gate, ali a partir do episódio 13, mais ou menos, por aí, a gente tem o Okabe tentando consertar isso e estabelecendo a linha original novamente. Ele está tentando fazer com que a linha temporal ômega, ela volte. Então, em determinado momento tem uma divisão que é a ômega e a beta, alguma coisa assim do gênero, e uma delas não deve existir porque é alternativa, então ele precisa consertar, ele precisa ir de encontro a cada uma dessas pessoas que enviou e-mails para si mesmo no passado, para que eles enviem novamente, só que anulando aquilo que foi enviado, para que não aconteça aquilo que eles escreveram para eles mesmos. Então é basicamente isso. Então nesse ponto a gente acaba tendo muitas explicações sobre viagens no tempo, a gente tem muitas explicações talvez científicas sobre o que está acontecendo ali, e esse seja um ponto onde provavelmente necessite de muita atenção da gente que está assistindo para poder entender o que está acontecendo. Bom, e finalizando aqui, queria pegar só um ganchozinho rapidinho, não para entregar muita coisa aqui, que é a questão do romance. Porque eu, particularmente, enquanto estava assistindo Steins Gate, eu fiquei pensando, poxa, não é possível que vai ter um relacionamento aqui, né, amoroso, porque não tem como. Eu acho que o foco aqui é ficção científica, é viagem no tempo, é problemática e tudo mais. Só que eu estava equivocado, e ainda bem que eu estava equivocado, porque nós temos um pouquinho de romance ali, lá pro finalzinho do anime, que é muito interessante, eu achei bem da hora, por conta de toda a construção que a gente teve. Nós tivemos, né, um desenvolvimento entre os personagens que acabam se apaixonando ali, que foi um desenvolvimento não amoroso nesse sentido, né? Porque não foi nada sutil. A gente teve uma relação de amizade que teve toda aquela questão de eu odeio você, eu também te odeio, eu quero te bater, eu também quero te bater, você é idiota, você é mais idiota ainda. Então tiveram vários insultos, né, 0800, totalmente gratuitos ali rolando entre os personagens, pra no final eles descobrirem que se amam, que um precisa do outro, e que tudo que eles viveram naquele período de tempo, daquela linha temporal, vamos dizer assim, foi importante e foi genuíno. Então, por causa disso, eu achei que o ponto, né, a questão do relacionamento, do romance, ele foi muito legal, ele foi muito bacana em Steins Gate. E se você quiser entender um pouquinho mais como tudo isso acontece, não somente o romance, mas toda a trama de Steins Gate, sugiro que você assista a animação. Bom, e esse aqui foi o vídeo de hoje, comentando sobre o anime Steins Gate. O que você achou? Deixa aqui nos comentários se você quiser, beleza? Peço que você deixe o seu like nesse vídeo porque é muito importante, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, certo? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!